Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Jorge Duro num novo Bom de Papo. E hoje é um Bom de Papo muito especial. Eu hoje serei não só o apresentador, como acompanhante aqui dessa apresentação. E o nosso tema será Gestão de Mudança em Crise, que é um tema muito relevante e faz pertinência, aderência a um livro que eu estou lançando, chamado Gestão de Mudança. Muito bem, conforme vocês podem ver no próximo slide, esse é o slide aqui que vocês estão vendo aí, é da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Isso nos arremete à seguinte situação. Sempre passamos por momentos de mudança. Desde a época dos primórdios, né, Adão e Eva foram expulsos do paraíso e tiveram que mudar. Eles tinham uma vida tranquila, né, em tese, no paraíso, até o dia que a Eva tomou uma decisão, conseguiu fazer com que Adão comesse a tal da maçã, e a partir daí tudo mudou. Eles foram expulsos do paraíso. Esse quadro é muito emblemático porque nos arremete à seguinte situação: mudança e decisão. Vocês podem ver no próximo slide qual é a relação de mudança e decisão. Você, para mudar, você ou decide ou vão decidir por você. E ao decidir, você vai mudar. Se você voltar ao modelo do Adão e Eva, desde aquele momento, eles passaram a tomar consciência das suas decisões. Eles deixaram de ser criaturas para serem criadores. E essa é uma das principais competências de um gestor de mudança. Você é responsável pelas decisões que você toma. Você é dono, você é roteirista e diretor da sua vida, e a partir daí isso lhe imputa uma grande responsabilidade. Para muitos isso é assustador, para outros isso é desafiador. De qualquer maneira, mudança e decisão andam lado a lado. No próximo slide, eu gosto de brincar, né? É uma brincadeira que eu uso, que a palavra decidir tem essa radical cid, que você vai encontrar no próximo slide, também nas palavras suicídio, genocídio, parricídio, fraticídio. E aí, nesse caso de suicídio, genocídio, parricídio, quando eu tenho um suicídio, eu mato o sui, o próprio. Genocídio, eu mato uma população. Parricídio, eu mato o pai. E quando eu brinco, que eu digo que eu decido, eu mato o quê? Na realidade, eu mato as várias opções que eu tive no processo de decisão e acabo elegendo somente a melhor ou a única opção para eliminar a dúvida. Então, nesse sentido, esse radical CID que eu brinco é pertinente tanto a parte de suicídio quanto a parte de decisão. E aí eu brinco também, né, que nós não fomos habituados a matar, porque o conceito de suicídio é matar o próprio, parricídio é matar o pai. E aí eu pergunto, como é que você se vê matando as demais opções? É tranquilo? Fica a dúvida? E o estresse? Esses são os valores pertinentes a quem toma uma decisão. E esse processo de mudança vai estar atrelado exatamente a esse ciclo, né? Estresse, ansiedade, medo, e isso faz com que as pessoas resistam à mudança. No próximo slide, vocês vão ver o seguinte: decisão e crise, né? Crises, do grego, significa momento de decisão. Crise, do chinês, quer dizer vei-ji. Vei quer dizer ameaça, ji quer dizer oportunidade. E crise da psicologia quer dizer resistência à mudança. Então, a palavra mudança e crise está intimamente ligado. O interessante é que os gregos lá atrás, como é que eles decidiam? Eles iam lá para o parlatório, debatiam racionalmente, acaloradamente, suas dissidências, suas ideias. Quando chegavam no impasse que não tinham decisão, sabe o que eles faziam? Eles suspendiam o parlatório, a sessão, iam para uma cantina, enchiam a cara de vinho, até ficarem bêbados, continuavam debatendo, expondo seus estresses, tirando suas diferenças pessoais, voltavam no dia seguinte, depois da ressaca, é claro, e tomavam uma decisão. Então, sempre eu aconselho que quando você tem uma decisão muito importante, se for possível, evite tomá-la na última pressão do final do dia. Faça o famoso overnight. Por exemplo, você tem que mandar um relatório, tem que mandar um e-mail ao final da tarde. Segure isso. No dia seguinte, com calma, eu tenho certeza que esse relatório, esse e-mail, vai sofrer alterações. E você vai poder tomar essa decisão com mais tranquilidade.
Vamos passar agora para a parte de mudança. No próximo slide, vocês veem aí uma série de marcas, uma série de produtos, um pendrive, Facebook, Twitter, YouTube, um smartphone, né? E eu pergunto, o que há de comum entre esses elementos, né? Resposta óbvia. Há 10, 12 anos atrás, eles não existiam. Então, o que se percebe? A mudança está vindo de uma velocidade avassaladora. E, por outro lado, quando a gente vê no próximo slide, essas marcas, Varig, Mesbla, Casa da Banha, Atlantic, o que há de comum? Elas são marcas de empresa que há 20, 25 anos atrás eram famosas e que hoje sumiram, morreram, faliram. E aí a pergunta que não quer calar, né? Por que isso? Por que será que acontece esse tipo de problema? Por que essa mudança tão rápida faz com que produtos tomem o mercado rapidamente, como se fizesse parte da nossa vida há séculos, e empresas que tinham tudo para dar certo, eram famosas, eram poderosas e sucumbiram. No próximo slide, vocês vão ver que tem uma estatística, tá, da Exame, que foi iniciada em 74, e ela ela faz um ranking das 500 melhores e maiores empresas, né? Empresas essas que são nacionais, multinacionais, estatais. E uma constatação, na época que assinava esse acompanhamento, o Stephen Kanietz, ele chegou no ano de 92 e foi fazer um comparativo em 92 de quantas empresas que estavam em 74, quando começou o ranking, estavam presentes na Exame. E paradoxalmente, voltando àquele slide, né, vocês vão ver o seguinte, que observem, apenas 223, por exemplo, permaneceram no ranking. E, no caso, 91 delas apenas subiram no ranking. 2 anos depois, o número já tinha caído. Vocês observem aí, por exemplo, já tinha caído mais de 20%. E no próximo slide, o último levantamento que foi feito, na Exame, apenas 108 permaneciam e 67 subiam ainda no ranking da Exame. Ora, isso é meio assustador. A gente acredita que essas grandes empresas, elas foram feitas para durar para sempre. E aí fica a seguinte questão, existe um ciclo de vida, que vocês podem ver no próximo slide, que é o seguinte, esse ciclo de vida nos arremete que tanto pessoas, produtos e empresas estão sujeitos a uma fase de introdução, a uma fase de crescimento, uma fase de maturidade e uma fase de declínio, a exemplo dos seres vivos. E assim como os seres vivos nascem, crescem e morrem, as empresas nascem, crescem e morrem. E aí a questão que fica no ar, que vai ser pauta do nosso próximo bloco, é por que as empresas nascem, crescem e morrem? Por que elas não conseguem se perpetuar? Por que essa luta, cujo objetivo principal do processo decisório das empresas acaba sendo a sobrevivência? Mas isso vai ser foco do nosso próximo bloco. Vamos dar um minutinho, já voltamos. Seus revendedores e clientes entendem sobre seus produtos e serviços? Seus funcionários estão bem treinados e preparados para o dia a dia? O quão difícil é conciliar os horários de todos os participantes para um treinamento? Você consegue avaliar o aproveitamento e participação dos envolvidos? E como fazer tudo isso se encaixar no orçamento da empresa? Conheça a Academia Digital, a plataforma de capacitação e desenvolvimento profissional do seu negócio. São diversas aplicações para suprir suas necessidades. Veja alguns dos serviços que podemos te oferecer. Treinamento interno, seja para a sua equipe de produção, atendimento, comercial, administrativa e etc. Treinamento externo, capacitando revendedores e clientes sobre benefícios e formas de utilizar seus produtos e serviços. E fornecedores sobre normas e padrões necessários para o seu negócio. Treinamento de processos, que padronizam e informam sobre processos internos da empresa importantes para o seu funcionamento. Manual ou catálogo de produtos e serviços. Um portal para a sua empresa mostrar o que tem para oferecer e como utilizar. Ouvidoria e perguntas frequentes. Crie um canal de comunicação na sua empresa para estar mais próximo de quem precisar. E conte com os seguintes benefícios. Flexibilidade física e de horário, disponibilizando conteúdo para os usuários acessarem a qualquer momento e em qualquer lugar, quantas vezes quiser.
controle de desempenho através de relatórios gerenciais, redução de custos evitando deslocamentos desnecessários e constantes investimentos em treinamento, e padronização do conhecimento, transmitindo o conteúdo com eficiência, independente do treinador ou palestrante, aumentando a retenção dos seus colaboradores. Através de uma plataforma online, é possível disponibilizar vídeos, questionários, materiais complementares, chat e até realizar transmissão em tempo real interativa para seus usuários. Todos esses recursos podem ser ministrados presencialmente, à distância ou semipresencialmente. Veja no site uma demonstração da plataforma e garanta agora uma avaliação técnica gratuita para avaliarmos como nossa ferramenta pode melhor te ajudar. www.academiadigital.com.br. Muito bem, pessoal, cá estamos de volta. Então, voltando a esse assunto importante, né? Vamos voltar àquele slide do ciclo de vida das empresas. Tem o ciclo de vida longo, o verde, né? O amarelo e o vermelho. O que está acontecendo é que os ciclos de vida, não só dos produtos, das empresas, está cada vez mais curto. Estão cada vez mais intensos e mais curtos. Então, o que significa isso para o gestor? A mudança está vindo, numa velocidade maior, e esse ciclo de vida está encurtando basicamente por conta da concorrência. Tá? Concorrência de produto, concorrência de empresas, fazem com que esse ciclo de vida se reduza. Então vamos ver no próximo slide a razão disso. Observando essas 500 empresas da Exame, que também foram modeladas a partir da Fortune 500, o que se percebe? Todas elas adotam o mesmo modelo organizacional, que foi copiado da Igreja e do Exército, lá nos primórdios da ciência da administração, e que tem o seguinte formato. Existe uma cabeça, a matriz, a holding, e um corpo, que é a parte de baixo operacional. Esse modelo, se vocês pararem para perceber, compete à seguinte situação. A cabeça decide e o corpo obedece. E essa dissonância, né, entre cabeça e corpo, já que não estão integrados, faz com que uma série de problemas ocorram. Então, se você parar para perceber, existem alguns princípios básicos das administrações, dessas organizações, princípio da hierarquia, princípio da unidade de comando, princípio da especialização, fazem com que algumas coisas ocorram, né? O principal fator impeditivo chama-se informação. A informação custa subir, a informação custa descer. A informação sobe com ruído, a informação desce com ruído. A informação não sobe, a informação não desce. E com isso, o que acontece? O processo de mudança acaba sendo truncado ou demorado. Num mundo competitivo, cada vez mais acelerado, velocidade de mudança é essencial. E essas empresas acabam perdendo posições competitivas, por incrível que pareça, para empresas menores, que não são tão engessadas, não são tão inflexíveis. Então vamos ver o seguinte, no próximo slide, vamos ver a solução, né? As empresas que hoje vão sobreviver nesse ambiente de mudança, elas deverão ter 3 características básicas. Primeiro, deverão ser inteligentes. Segunda, deverão ser flexíveis. Terceira, deverão ser rápidas. Essa inteligência, vamos voltar aqui, chama-se sensibilidade. Sensibilidade significa capacidade de perceber a mudança. Se você não percebe a mudança, você não vai se adaptar, você não vai mudar. Então, segunda, flexibilidade. Se você tem uma estrutura muito inflexível, muito rígida, você também vai ter dificuldade de mudança. Então, voltando àquele slide. Rapidez, isso está intimamente ligado à motivação. O bacana, se vocês observarem, sensibilidade, adaptabilidade, né, flexibilidade e motivação, são características não tão próprias do universo masculino, são características próprias do universo feminino. Isso vem a ver, interessante, com a entrada dessas mulheres entrando no mercado de trabalho e assumindo posições de gestão, posições de decisão, posições de alta administração. Essas características femininas são muito mais próprias para o ambiente de mudança do que aquelas características de força, agressividade, inflexibilidade que eram próprias do universo masculino. Então as mulheres têm uma oportunidade muito boa mantendo suas características nesse processo de gestão. Resumindo, então as empresas
mais flexíveis, mais sensíveis e mais motivadas serão aquelas que vão sobreviver nesse novo milênio, nesse ambiente de mudança. No próximo slide, vamos ver o seguinte. Esse é um ciclo muito interessante que trata da famosa resistência à mudança. Como vocês podem ver, nós temos ali 4 quadrantes, né, circundados por 2 variáveis. Eu tenho na parte superior a parte decisão de não mudar ou mudar. Essa é a minha opção. E na lateral esquerda eu tenho a avaliação de oportunidade e ameaça, ou custo ou benefício. Perfeito? Assim sendo, voltando àquele slide, eu tenho 4 quadrantes. No primeiro quadrante eu tenho o custo, ou seja, a ameaça ou custo da não mudança. No segundo quadrante eu tenho a racionalização, as vantagens, as oportunidades da não mudança. No terceiro quadrante, eu tenho a oportunidade da mudança. E por último, no quarto quadrante, eu tenho o risco da mudança. Se vocês pararem para pensar, tudo isso gera um ciclo. É um ciclo que começa no primeiro quadrante. Existe um custo de mudança. Vou dar um exemplo. Estou infeliz. Estou infeliz no casamento, estou infeliz no meu emprego. Perfeito? Existe um custo da não mudança. Isso é impactado pela dor. Essa dor faz com que eu queira mudar. Mas logo a seguir, voltando ao diagrama do slide, vocês vão perceber que isso não é suficientemente forte. Eu vou entrar no segundo quadrante, que eu vou avaliar as vantagens da não mudança. Eu vou racionalizar. Como é que eu racionalizo? É o tal do bem que. Bom, é a velha história, vamos voltar ao casamento. Olha, o casamento não está bom, mas tem vantagens. A esposa é uma boa mãe, ela é uma boa companheira, o trabalho pode não ser grande coisa, mas tem um bom ambiente de trabalho. É o bem que. Então isso é uma racionalização. Isso faz com que a pessoa não queira mudar. Então saímos do quadrante 1, entramos no quadrante 2, vamos agora ao quadrante 3. Esse movimento de mudança surge quando você tem uma perspectiva, o sonho de uma mudança. Aí você encontra, por exemplo, uma pessoa que lhe parece muito agradável. Você está no casamento, ou encontra um parceiro, uma perspectiva de um parceiro que mexe com você. E aí você acredita que vai ser mais feliz. Ou então você tem a possibilidade de galgar um outro emprego, em outra empresa, e começa a sonhar com essa perspectiva. E aí vem de novo o desejo de mudança. Aí entramos, repetindo, no terceiro quadrante. Por fim, existe o quarto quadrante, que é o medo da mudança. Toda a mudança implica em risco. Nessa hora você vai pensar, caramba, mas se eu mudar, será que vai ser bom? Afinal de contas eu tenho 10 anos de casamento, será que vai durar? Essa pessoa eu não conheço direito, o novo emprego, eu não sei como é que vai ser meu chefe. Então existe um medo da mudança e aí faz com que você refreie a mudança. Então, observando o ciclo, voltando àquele slide, você vai ver que os quadrantes 1 e 3, ou seja, da dor e do sonho, são movidos pelo desejo de mudança. E os quadrantes 2 e 4, racionalidade, racionalização e medo, geram um vetor de não mudança. Então, nós vivemos constantemente alternando, mudo ou não mudo, mudo ou não mudo, e o ciclo continua fechado. E aí isso vai dar como consequência o próximo slide, que é um quadro onde você vai perceber, do lado esquerdo tem conflito, estresse, o lado direito, risco de mudança. E você fica alternando, mudo, não mudo, mudo, não mudo, mudo, não mudo, mudo, não mudo, e esse estresse está aumentando. Até o dia que tem o tal do PD, né, voltando ao ponto, ao slide, que vocês percebem que é o ponto de decisão. Aí você decide romper com o estresse, tá, e assumir o risco. Resumidamente, esse é o processo individual de mudança. Perfeito? Agora, vamos dar uma pequena pausa para a gente continuar, para entender como é que funciona o processo de mudança nas empresas, nos grupos, e vamos ver as perguntas dos internautas. Um segundinho só, já voltamos. Como aumentar vendas de maneira sustentável e sem dar mais descontos? Como conseguir atingir suas metas e objetivos de vendas mais rapidamente? Como obter informações detalhadas do mercado e da concorrência? Seja inteligente. O Sensor Mercado vai trabalhar para você. O Sensor Mercado é um sistema de inteligência de mercado geolocalizada.
Entre as principais vantagens, Sensor Mercado permite avaliar o potencial do cliente, dos territórios e das carteiras para estabelecer metas mais justas, avaliar o tempo do seu homem de vendas e otimizar a carteira do vendedor e aumentar sua receita por visita, acompanhar a ação da concorrência em tempo real, obter mais informações sobre sua equipe de vendas com a otimização do tempo de trabalho, receber informações através de fotos e observações sobre pontos de venda de seus clientes para decisões mais rápidas e precisas. O Sensor Mercado, sistema de inteligência de mercado geolocalizada, vai ajudar você a melhor gerir a equipe comercial de sua empresa. Acesse nosso site e agende uma visita: www.sensormercado.com.br. Muito bem, então voltando ao nosso último bloco, onde nós continuaremos falando do processo individual de mudança, falaremos da parte então desse processo, onde de um lado existe uma capacidade de conviver com o conflito que impede a mudança. E a percepção do risco, o medo, faz também que você não mude, né? Então, só vai haver o tal do PD, ponto de decisão, né? O ponto da mudança, quando a percepção de risco ou o custo desse estresse for maior do que a percepção de risco. E nessa hora, quando você toma a decisão, o estresse vai a zero. E a pessoa que vinha com uma carga tensa, ela até fisicamente ela muda de postura, fica mais leve, mais tranquila, né? Eu sempre brinco, né? Eu comento aos rapazes, aos homens aí, se você chegar em casa, encontrar suas mulheres muito satisfeitas, muito alegres, fiquem espertos, que pode ser que elas já tenham tomado uma decisão e você não tenha sido ainda comunicado. Ok? Muito bem. No próximo slide, vocês vão ver o seguinte: como é que funciona a mudança em grupo. Os grupos são formados basicamente de 3 subgrupos: os Is, os inovadores, os Ss, os seguidores, e os Rs, os resistentes. Como característica, os inovadores são aqueles pessoas, o subgrupo de pessoas que estão eternamente insatisfeitas com a situação atual, querem mudança, eles não gostam daquele ambiente estável, gostam da novidade e estão dispostos a encarar desafios e o risco da mudança. Normalmente, esses inovadores são minoria, tratam apenas de 10 a 15% de uma população normal. No segundo grupo, os seguidores, onde se encontram a parte dos formadores de opinião, nós encontramos pessoas que têm a seguinte premissa, né? Olha, se der certo, eu vou, mas alguém tem que ir na frente para dar certo. São pessoas que têm um certo referencial para o grupo total e são eles que geram o processo de aglutinação e formação da mudança do grupo. Por fim, existem os resistentes, né? Se os seguidores representam 30%, 35%, os resistentes representam 50%, 55%, ou seja, a maior parte da população. E ela é resistente pelo seguinte fato: a priori, elas vivem em zona de conforto e não querem mexer nessa situação. Deixa do jeito que tá bom, né? Então, o que acontece? Se você deixar só o inovador criar um movimento de mudança, nada acontece, porque eles não têm a referência do grupo. O grupo só vai dar referência quando os seguidores, que são os formadores de opinião, adotarem as práticas dos inovadores, e aí já tem massa crítica, que o grupo em si vai andar em movimento. Quando o grupo andar em movimento, isso é um gradiente, né, isso vai crescendo para a borda, vai chegar a um ponto onde metade da população está andando, e aí os seguidores vão seguir para não ficar de fora. Então é um movimento para não ser excluído, e aí eles se movimentam. Obviamente que alguém que quer fazer a gestão de grupos, o que você faz? Você tem que pensar o seguinte: eu tenho que fazer um piloto usando os inovadores, já que eles gostam de novidades, gostam de desafios. Tenho que fazer com que os seguidores adotem, incorporem esse movimento, quando bem-sucedidos, e não se preocupar com os seguidores, com os resistentes. Eles virão de qualquer maneira. Então, o foco da gestão no grupo tem que estar inicialmente nucleado no inovador, fazendo com que ele dê o exemplo, os seguidores farão a referência para o grupo e o resto acontece a reboque. Muito bem. Na próxima slide, tudo isso que eu estou falando se refere ao livro Gestão de Mudanças,
E todos esses aspectos, outros mais ligados à parte não só comportamental, a parte organizacional, se encontram nesse livro. E eu tenho certeza que vai ser uma literatura muito boa. A editora Senac, da qual eu faço parte, está disponibilizando isso nas melhores livrarias e vocês podem recorrer à compra online ou presencialmente. Por fim, vamos ver agora o nosso último slide. Nesse último slide, vemos o seguinte, a frase é meia tétrica, né? A morte é certa, sorte que a data é incerta. O que significa isso? Já imaginaram na vida de vocês, se você soubesse a data da morte de vocês? Que coisa horrível que seria? A vida perderia toda a graça. O grande barato da vida é você estar vivendo esse jogo vivo, onde você é protagonista enquanto desempenha o papel, você é roteirista enquanto você escreve seus roteiros e você é diretor da sua vida. Então, o interessante da gestão de mudança é você ser roteirista, ser diretor da sua peça e deixar o protagonista assumir com relevância o papel que todos nós temos. Todos nós temos um papel nessa vida, maior ou menor, mas todos nós temos que entender que esse papel é importante. E para isso, nessa gestão de mudança, você tem que assumir para si essas rédeas desse processo decisório. Eu tenho certeza que o tema é muito palpitante, a gente poderia passar muito mais tempo falando, mas vamos ver as perguntas agora dos nossos internautas. O pessoal lá do Rio Grande do Sul está perguntando o seguinte: como é que eu posso avaliar a motivação de uma equipe ou da sua pessoa? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque motivação chama-se motivar para a ação. Quando você pensa em motivar para a ação, existem motivações intrínsecas e motivações extrínsecas. Tem um site muito bacana chamado www.motivograma.com.br, onde você pode fazer um teste do seu perfil motivacional segundo a teoria de um autor chamado Abraham Maslow. É um teste muito bacana, tá? Onde você vai ver as principais necessidades que você hoje, nesse momento, precisa satisfazer e que geram motivação. Esse é um ponto de partida que serve para autoconhecimento. Acredito que isso deve responder a sua pergunta. Outra pergunta aqui, pessoal da Bahia, perguntando o seguinte: na resistência à mudança, como é que o gestor pode interferir nisso, né? Então, o que é importante você entender, gestor, é que existe uma zona de conforto. Essa zona de conforto é circundada por 3 variáveis. O que delimita a zona de conforto é o desconhecido, o inconveniente e o medo. Tá? O medo do desconhecido, né? E o desconfortável, inclusive. Quando você tem que fazer um processo de mudança, inicialmente você tem que provocar. Você tem que provocar seu interlocutor ao desconhecido, ao inconveniente e à mudança. Não tem jeito. Senão, a pessoa não vai estar sensível ao processo de mudança. A segunda fase que você vai ter que desenvolver é fazer um trabalho de acompanhamento. Você vai ter que fazer com que a pessoa se sinta segura, romper essa zona de conforto e navegar em conjunto, com acompanhamento, para que ela possa dominar uma nova zona de conforto. Perfeito? Terceira, você tem que motivar, fazer com que essa pessoa se motive a repetir o processo, para que ela incorpore no automático. Na medida que ela incorpore no automático, ela mudou e ela pode andar sozinha. Então, basicamente, você provoca, você acompanha e você motiva. São as 3 variáveis essenciais dentro desse processo de mudança. Ok? Dúvidas? Tem mais uma pergunta aqui, São Paulo, perguntando o seguinte: nos grupos, quando você tem essa decisão de grupos, como é que eu identifico quem é inovador, quem é seguidor, quem é resistente? Nesse motivograma, que eu falei desse site, www.motivograma, existem perfis que são mais característicos de cada um desses tipos. Por exemplo, o que eu falei? Os inovadores têm uma tendência a ter uma necessidade de autorrealização, de desafio muito maior. Por outro lado, os seguidores têm uma necessidade de reconhecimento e um pouco de segurança. E, por fim, os resistentes têm uma necessidade grande de segurança. Então, na medida que você consegue mapear no seu grupo, na sua pessoa ou na sua empresa essas características, você tem ferramentas importantes para depois poder fazer o gerenciamento.
Esse site é muito interessante porque ele consegue trazer de forma quantitativa qual é o índice de motivação para a parte hoje, por exemplo, para sobrevivência, motivação para segurança, motivação para a parte social, afeto, motivação para ego e motivação para autorrealização. Isso é muito interessante para o gestor, porque ele pode, de posse disso, tomar as devidas medidas para que o processo de mudança ocorra. Lembrando sempre que existe uma equação de motivação para gerar mudança. Você saber, por exemplo, que a sua empresa, o seu grupo ou o interlocutor tem uma necessidade básica é o primeiro passo, fundamental, porque cada necessidade dessas existe uma moeda de troca. Por outro lado, existe uma equação que diz o seguinte, existe uma variável, um coeficiente, que é a expectativa de desempenho. Você tem que criar expectativas de desempenho positivas, ou seja, não pode ser nem muito fácil, nem muito difícil a pessoa atingir tal objetivo. Quando você estabelece, por exemplo, uma meta para alguém atingir, se for muito fácil, está óbvio, ela não vai se esforçar. E se for muito difícil, igualmente, ela vai achar que é inatingível. Então, compete ao gestor dar a exata dose dessa medida de meta para que o grupo, a pessoa, o que for, consiga se mobilizar em torno, criando ação, motivação, motivar para a ação em torno desse objetivo. Muito bem, eu acho que basicamente as perguntas foram essas. Em caso de dúvida, eu vou disponibilizar meu e-mail agora com vocês. Fico à disposição e espero que vocês possam aproveitar bastante essa palestra. Muito obrigado a todos, até logo.